Com a grande crise de 29, os Estados Unidos entraram em uma época de miséria e pobreza extrema. Não havia empregos ou comércio. Resumindo, não existia uma economia. A situação se agravou até 1932, onde o verdadeiro herói americano foi eleito, Franklin Delano Roosevelt, eleito como presidente em 1932. A primeira coisa feita por Roosevelt para reparar a situação econômica dos Estados Unidos foi criar um conjunto de medidas socioeconômicas que renovariam a economia do país, o New Deal. Inspirado nas teorias do economista britânico John Maynard Keynes, que defendia a interferência do Estado na economia, de modo a garantir o bem-estar social, o New Deal foi responsável por fazer os Estados Unidos adotar o keynesianismo como principal sistema econômico, substituindo assim o antigo sistema liberalista. Desta forma, o Estado tinha a capacidade de influenciar diretamente a economia do país. Com o New Deal, o governo dos Estados Unidos investiu em diversas áreas. Com o objetivo de gerar empregos e aumentar a circulação de capital, o governo americano investiu cerca de 4 bilhões de dólares na construção de usinas hidrelétricas, barragens, pontes, hospitais, escolas, aeroportos e etc. Tais obras geraram milhões de novos empregos que permitiram o povo consumir novamente. Com o New Deal, foram criadas nos Estados Unidos dezenas de agências federais, as quais receberam o apelido irônico de Alphabet Agencies, ou agências alfabéticas, devido à profusão das siglas com que eram designadas. Estas agências foram responsáveis por diversas mudanças econômicas. Alguns exemplos são a Emergency Bank Act, ou EBA, que foi responsável por sanear o sistema bancário americano, impedindo fraudes e especulações financeiras, além de diminuir os riscos de operações dos bancos e demais agentes financeiros. E a Agricultural Adjustment Act, ou AAA, o qual foi responsável por regulamentar a produção agrícola, além de gerar empregos nos campos e estancar o crescente êxodo rural. Buscando controlar o preço das mercadorias, o governo destruiu vários estoques de gêneros agrícolas, como algodão, trigo e milho, a fim de conter a queda de seus preços. Foi feita também uma forte fiscalização sobre os estoques das empresas, para que estes não aumentassem ao ponto de gerar risco operacional delas, levando-as à falência. O New Deal também foi responsável pela criação de diversas medidas voltadas para a área social. Estas envolvem a previdência social, o salário mínimo, seguro-desemprego e o seguro para idosos acima de 65 anos. O New Deal foi bem sucedido, apresentando resultados positivos já no começo da década de 40. O mercado acionário voltou a funcionar plenamente, o desemprego diminuiu e a renda dos trabalhadores aumentou. As indústrias retomaram a sua produção, aumentando suas exportações e vendas no mercado interno. Embora os gastos públicos elevados e as renúncias fiscais tenham aumentado a dívida pública, muitos economistas consideram que os resultados positivos que geraram a saída da crise econômica tenham compensado. Basicamente, com o New Deal, iniciou-se a tensa construção do pacto entre o Estado, o trabalho organizado e o capital, ou a regulamentação fordista keynesiana do capitalismo, que no pós-guerra fundamentaria o peculiar estado do bem-estar americano e o longo período de prosperidade que se estenderia até os fins dos anos 60, com o fim do New Deal e o início do neoliberalismo.